Bem-vindo à Clínica da Família. Nós somos prontos para a nossa quinta lição sobre preparando para a morte dos outros. As primeiras 3 lições, a gente falou sobre como a gente deve preparar nosso coração para a morte de outra pessoa. Esse foi lições 1 e 2. E também lição 3, a gente viu sobre como nós devemos agir nos últimos dias de uma pessoa. E na última lição, a gente começou a falar sobre o que deve ser nosso comportamento durante a velório, durante a morte da pessoa. Como nós podemos ser a bênção para as pessoas enlutadas. E como a gente pode levantar seu astral, seu ânimo. A gente falou sobre o que a gente não deve falar e ideias de como a gente deve falar, o que a gente deve falar e do que a gente deve falar. Hoje eu quero falar mais sobre como nós podemos honrar Deus no velório. Como a gente pode honrar Ele? Vamos orar. Nosso Deus, me ajuda hoje nesta lição para ser uma bênção para os outros e ajuda-nos a ser corações preparados, melhor preparados para o caso de alguém que falece. E como a gente pode honrar o Senhor em tudo isso. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Então, nós devemos desejar ser uma bênção e honrar Deus no velório. Às vezes as portas não abrem, mas às vezes as portas abrem para nós de falar sobre Jesus, sobre a sua bondade para conosco. Em Filipenses, capítulo 1, versículos 20 a 23, diz o seguinte: segundo a minha intensa expectação e esperança, de qual em nada serei confundido, antes com toda a confirmação, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque pela mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto na minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é ainda muito melhor. Talvez isso não é exatamente encaixando-se sobre isso, porque no momento Paulo está falando e o grande desejo dele é que Cristo seja engrandecido. Tanto faz se ele morre, se ele vive, ele queria Cristo ser magnificado acima de tudo. Eu tinha sido em muitos velórios, cultos, e tenho sido grandemente abençoado, em que Deus foi exaltado. E como ele foi exaltado? No primeiro lugar, você pode exaltar Deus na sua morte. Se você está vivendo para Ele e servindo Ele, influenciando outras pessoas para Cristo, você vai ser honrado diante de Deus e Ele seria honrado em tudo isso. A gente não é salvo pelas nossas boas obras, mas nós podemos honrar e glorificar Deus pelas nossas boas obras.
E tem sido uma grande, grande bênção de estar em várias funerais e ver que a vida foi um grande testemunho para Cristo e ele foi realmente honrado. Mas também neste série aqui, estou querendo falar mais sobre como a gente, uma pessoa viva, pode honrar Cristo no velório. Nós devemos não lamentar com os demais. Sim, a gente deve mostrar simpatia, nós devemos falar sobre a pessoa, bons tempos do passado, mas nós devemos não entrar numa lamentação por causa da morte de outra pessoa. Nós devemos ser positivos, nós não devemos lamentar como os outros. Não está errado lamentar. Mas a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 4:13, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não entristeceis como os demais, que não têm esperança. Nós devemos, seja nós sofrendo luto ou lamentando com uma pessoa, nós devemos estar pronto para, sim, lamentar, mas não como os demais, sem esperança. A gente deve sempre guardar no coração que um dia a gente vai ver esta pessoa, um dia a gente vai reconhecer que a pessoa está sentindo algo e a pessoa morta está em alegria no céu. Nós reconhecemos que Jó lamentou. A gente conhece essa história bem. Num dia só, numa questão de algumas horas no máximo, ele percebeu, ele aprendeu que todos os seus riquezas nos seus animais e seus servos morreram. E somente um servo de cada tipo de animal sobreviveu para chegar e contar para Jó a lamentação, o acontecimento. E finalmente um servo chegou e falou que seus filhos foram mortos. E quando ele ouviu tudo isso, então a Bíblia diz que então Jó se levantou, rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça. Esses são sinais daquela época de grande lamentação. E ele rasgou a sua manta, e ele rapou a sua cabeça. Ele queria mostrar sua lamentação, sua tristeza, grande tristezas. Mas logo em seguinte fala que e se lançou em terra e adorou. Jó, apesar do seu grande lamentação, sua grande expressão externa, ele lançou-se no chão, símbolo de adoração. E ele adorou Deus verbalmente, dizendo: "Nu sai do meu ventre, do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor." E a Bíblia diz em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Então nós temos o direito de lamentar, de chorar. Mas nós temos de verificar que
nosso coração está certo com Deus, que a gente reconhece que a gente não merece nada, a gente entra nesse mundo sem nada e a gente vai sair sem nada, a gente não vai levar nada conosco para a eternidade. Quando Lázaro morreu, Jesus, fala que Jesus, em João 11, 35 e 36, e Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus, vede como o amava. Mesmo Jesus sabendo que ele ia ser ressuscitado, eu acredito que ele chorou não tanto para si mesmo, não que ele ia sentir falta de Lázaro, mas ele chorou para com os outros, ele sentiu a sua tristeza, ele queria entrar no seu lamentação. Então, mesmo se não é nosso ente querido que faleceu, mas o ente querido de uma outra pessoa, a gente tem liberdade de chorar e entrar na lamentação do outro. Salomão disse em Eclesiastes 7, 3 a 4, melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa de alegria. Quando alguém morre, principalmente alguém que é perto de nós, nós devemos pensar sobre a seriedade desta vida. Em Eclesiastes está mostrando que debaixo do sol tudo é vaidade, nada vale, e que a gente deve usar a morte de alguém para nos ver que a vida não presta nada sem Deus estar em nossas vidas. E a tristeza deve nos chamar a atenção para que a fonte de nossa alegria é Deus, e andando com Ele, e Ele é aquela pessoa que vai nos dar a paz que passa a todo entendimento. Então, nada está errado para lamentar. Salomão também afirma em Eclesiastes que há um tempo de chorar e um tempo de rir. Então, chorar, lamentar, não tem problema com isso. Mas nós devemos pensar sobre a sinceridade da vida, nossa responsabilidade a Deus, como nós devemos servir Deus melhor. Deve ser um tempo de reflexão sobre nossa própria vida. Deve ser uma reflexão sobre o que eu devo melhorar, como eu vou estar quando eu enfrento Deus. O que pessoas vão pensar de mim quando eu estar no caixão. Nós devemos honrar Deus nele, para com nossos pensamentos honrando Ele, exaltando Ele, tentando de apontar outras pessoas para Jesus Cristo. Eu lembro que eu conversei com uma mãe que tinha perdido sua filha de 2, 3 anos de idade, que quase morreu nos seus braços no hospital. Ela não era salva, mas era muito triste, estava desanimado. Então eu consegui, tive a oportunidade de conversar com ela. E eu falei que a sua filha estava no céu, que a Bíblia nos ensina que Davi falou quando seu filho morreu que que o filho não podia vir a ele,
mas que ele ia ver o filho um dia, ele ia para com o filho um dia. Eu falei com esta moça que o filho estava no céu. O filho não estava zangado com ela. A filha estava querendo a alegria e paz da mãe. Não estava contente com o desânimo. Eu sabia que este não ia ajudar muito, mas no fim eu perguntei para ela se ela queria saber como ela podia ver a sua filha no futuro. E ela falou sim. Eu não conversei com ela naquele momento, mas um pouquinho mais tarde eu conversei com ela, explicou como ela podia ser salva. E ela aceitou Jesus Cristo e foi salva. E eu precisava conversar com ela por muito tempo. E finalmente a depressão, a mágoa, a ira da sua vida foi transformado. Então, a gente pode usar a morte para nos tocar no coração de outras pessoas. E a gente honra Deus falando das bênçãos de Deus. A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais no próximo vez. Mas nós podemos honrar Cristo mostrando a nossa lamentação junto com outra pessoa. Espero que esses pensamentos simples possam ajudar você no tempo oportuno, quando o tempo chega para você ir para o velório, ou talvez falar com alguém em casa, separado do funeral. E espero que a gente pode honrar Deus em tudo que a gente faz. Vamos orar. Nosso Deus, muito obrigado por esta oportunidade de falar sobre como a gente pode honrar o Senhor. A gente vai falar mais sobre isso. Nós pedimos que o Senhor nos dá capacidade de honrar o Senhor em tudo. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Até a próxima vez.